Olá, eu sou o aluno Antônio Giovanni Cavalcante da Silva. Irei apresentar a terceira lista da disciplina Introdução à Ciência de Dados, que é ministrada pelo professor José Maria da Silva Monteiro Filho. Essa terceira lista ela é basicamente uma análise exploratória de dados e o primeiro passo que eu irei fazer para apresentar os códigos e os resultados obtidos, né, nessa tarefa é basicamente preparar o ambiente que eu vou estar utilizando, né? Que aqui no caso eu importo as disciplinas importantes que eu irei utilizar nessa análise exploratória. Além dessas eu poderei utilizarei algumas outras que serão utilizadas no que serão apresentadas no caso no, nos momentos adequados, né? Quando eu for utilizar eu apresento elas e importo. Então, basicamente, essa terceira lista é uma continuação da primeira, na qual a primeira a gente basicamente é, limpou os dados e que nessa tarefa, no item A, por exemplo, ele pede para ler o dataset, no qual está disponível nesse link, né? Mas só que o professor ele sugeriu a gente utilizar o dataset que foi tratado limpo na tarefa 1, né? Então, no meu caso, eu nomeei ele dessa forma. Então, eu irei utilizar ele nessa tarefa. Então, basicamente, eu baixei, entre aspas, né? Aqui, criei o DataFrame como DF. O item B ele pede para remover os, os travas-apps, mas isso já foi feito na tarefa 1. Ele pede para remover as linhas duplicadas, repetidas, né? Que também já foi feito na tarefa 1. Mas lá a gente viu que não haviam linhas repetidas, então continua a mesma coisa. O item dele pede para remover os textos com menos de 5 palavras. No meu caso, é, essa coluna words ela tem o número de palavras, né, no texto. Então eu pego aquelas que são maior ou igual a 5. Então eu pego o meu data frame, eu faço um reset em relação aos its in place, para mudar o meu próprio data frame. E aqui eu posso imprimir o data frame de tal forma que antes ele tinha 500 e poucos mil linhas, né? E agora ele só tem 337 mil e 184, 185 no caso, com 27 colunas. De tal forma que do original eu tenho uma adição de algumas outras colunas, por exemplo. Eu tenho, por exemplo, o texto limpo, que eu fiz o tratamento de texto lá. Tem o número de palavras, que aqui é words. Tem o viral, né? Que tem valor 0 ou 1. 1 se for viral e 0 se não. Tem aqui o número de compartilhamentos, que é relativo a essa coluna. E aqui o número de sentimento, né? Isso é uma análise de sentimento que eu fiz lá também, que é menos um se aquela mensagem ela é negativa, aquele texto é negativo, né? Zero se ela for neutra e um se ela for uma mensagem positiva em relação a alguns parâmetros, né? O item L pede para cada atributo numérico apresentar algumas características, por exemplo. Para saber quais são aqueles atributos numéricos, eu posso fazer aqui o dtype, né? Dtypes. Então aqui eu noto que eu tenho alguns atributos do tipo string, né? Object, que são strings, do tipo booleano, verdadeiro ou falso, do tipo inteiro ou do tipo float, né? Então aqui ele pede basicamente os atributos numéricos, que são aqueles que são int ou float. Eu posso fazer isso, pegar esse número e criar um data frame df numeric. Aqui eu seleciono os tipos que são numérico, int ou float. Por exemplo, sentimento, né? Eu tenho que é int, então ele está aqui. E por exemplo, número de compartilhamentos, né? Que poderia ser inteiro, por exemplo. Mas como eu tenho, por exemplo, é, dados faltantes, que pode ser caracterizado como NaN,
esse NaN ele é tratado no Pandas como um float, né? Então, dessa forma. Aqui eu faço um describe, que eu tenho algumas características desse data frame, né? Tem aqui a média e tal para cada um deles. Aqui eu tenho novamente o meu data frame, que é apenas atributos numéricos. E aqui ele pede para fazer algumas medidas, né? Ele pede para as medidas de tendência central, que são média, mediana e moda. A média eu posso fazer dessa forma, está aqui para cada um. Aqui no nosso caso, esse dataset info ID não vai ter tanta importância, é apenas um número em relação àquele dataset, né? Então eu poderia ter retirado ele com delete, essa característica, né? Essa coluna. Mas aqui, por exemplo, eu tenho a média dos outros números, né? O sentimento aqui, que eu fiz de uma forma diferente, dei esse score sentimento. Então eles estão dando um valor diferente. Aqui eu só tenho 0, 1 ou menos 1. E aqui eu tenho de menos 1, o valor de menos 1, um valor real, né, um número real de menos 1 a 1. Então, são números aqui um pouco diferentes. Aqui eu tenho a mediana. Então, calculo dessa forma. Eu posso também calcular a média, ou a moda, que é aquele valor que mais se repete, né, que é dessa forma. Algumas medidas de variabilidade, que é basicamente o desvio padrão, a variância, o valor mínimo e o valor máximo. O desvio padrão eu posso calcular dessa forma, em que na esquerda tem a coluna e à direita o desvio padrão, né, no caso. Também eu posso calcular a variância, que novamente à esquerda aparece a cada coluna e para cada coluna tem um valor. No caso a variância, posso também fazer o valor mínimo para o valor máximo. O item 3 desse item aí, ele pede para calcular, para fazer e calcular, né, a tabela de frequência e histogramas. Em relação aos histogramas, eu posso dividir os histogramas em número de subdivisões, né? Por exemplo, eu tenho duas opções para isso. Primeiramente, eu irei fazer para essa opção, que é basicamente esse cálculo aqui, que no caso eu esqueci o nome desse cálculo em si, mas basicamente ele é feito dessa forma. Então eu posso calcular assim e tem esses histogramas, né? A gente nota que em relação a previsão de distribuição, né, nenhum deles ele tem uma tendência a ser uma distribuição normal, né? Isso aqui parece ser exponencial, a não ser por esse último valorzinho aqui. Isso aqui não tem muito a distribuição bem formada. Isso aqui parece ser exponencial. Essa aqui também. Essa aqui não tem cara de nenhuma distribuição conhecida. Essa aqui também não. Essa aqui também não. Essa aqui só tem um valor, né? Que é, como eu tinha comentado, só tem um único valor. E essa aqui tá... essa aqui já é uma outra forma de eu calcular o número de bins, né? Bins, que é o número dessas subdivisões aqui do histograma. Então eu posso fazer dessa outra forma. Então, para cada um eu vou calcular, né? Aqui, né, novamente, eu só tenho um valor para essa coluna, né? Aqui novamente eu tenho histogramas por sentimento, desinformação, que eu já tenho um pouco diferente da anterior. Aqui eu noto que tem mais números, né? Mais subdivisões. Aqui eu tenho o número de caracteres, exponencial, parecendo exponencial, aqui também. A visualização em si ela não mudou muito, né?
Uma outra coisa esse item pede é o boxplot para cada um, então eu posso fazer dessa forma. E ele pede também o QQplot, que é basicamente uma linha na diagonal em que eu tenho a distribuição de um jeito de distribuir os dados, meio que uma transformação, né? Distribuir os dados dessa forma. Quanto mais próximo eu tenho essa distribuição dessa linha diagonal, eu tenho uma previsão ou eu tenho uma sugestão de que aquela distribuição de dados ele segue a uma distribuição normal, por exemplo, né? Então, como eu disse, isso aqui não é muito importante, mas por exemplo, o score sentimento ele quase segue a normal, né? Desse ponto a esse, e aqui ele já não segue tanto. Esse aqui não chega nem perto, né? Esse aqui também não, esse aqui também não, esse aqui também não, nem esse, e muito menos esse. Então, aqui tem uma sugestão de que essas distribuições elas não seguem a normal porque elas não estão próximo dessa linha diagonal. A gente pode verificar isso por um teste de normalidade, que a gente pode fazer de duas formas. A gente verificou visualmente por meio dos gráficos, né, distribuição de gráfico dos histogramas, perdão, que teoricamente não segue a normal. A gente tem outra verificação com o QQplot, que a gente visualmente a gente vê meio que calculando, né, uma métrica em si, que essas distribuições não seguem a normal. A gente pode fazer um teste de normalidade, que eu utilizei duas formas de fazer isso. É o D'Agostino, eu pesquisei essas duas formas de fazer, o D'Agostino e o Shapiro-Wilk. Então, posso fazer dessa forma e eu vejo que basicamente nenhuma delas segue a normal, a não ser para aquela primeira métrica que nós temos, mas não faz sentido, né? Do Shapiro-Wilk deu segue a normal, que é o p-valor, mas dessa da Agostinho não. Aqui eu tenho ele pede para agora sim ele pede para verificar qual a distribuição aquela métrica segue, né, distribuição de dados. Então aqui eu irei utilizar 5 distribuições mais conhecidas, né, que é a normal, a log normal, a exponencial, a gama e a beta. Então poderia utilizar várias outras, mas aqui a gente vai ver, a gente viu anteriormente que a distribuição em si ela não segue dados não segue uma distribuição bem fixa, né, como a gente vai ver aqui. Esse aqui eu poderia retirar novamente. Essa aqui não segue nenhum tipo de distribuição conhecida. Essa aqui tá mais para gama talvez, né, ou para exponencial. A não ser por essa última aqui. Essa aqui não, nenhuma distribuição conhecida. Essa aqui segue mais para exponencial. Essa aqui também é exponencial. Essa aqui nenhuma conhecida. Essa aqui nenhuma conhecida. Essa aqui nenhuma conhecida também. O item F ele pede para calcular o coeficiente de correlação apropriado. Então basicamente ele pode fazer dessa forma. Usar o dataframe numérico e fazer basicamente esse comandozinho aqui, né? Aqui a gente poderia utilizar dois métodos de calcular esse aqui, né? A gente poderia calcular, tem um outro nomezinho aqui que eu não vi à mente, mas esse outro método só poderia utilizar se a distribuição elas seguem a distribuição daquele dado, né, segue a normal. Como a gente viu, a gente não tem nenhuma acessibilidade ou visualização de que esses dados seguem a normal, então a gente não poderia utilizar esse método. Mas a gente pode utilizar esse de Spearman. Basicamente o de Spearman ele pode ser utilizado para distribuição de dados que tanto segue a normal como os que não seguem a normal, né? Então é a métrica adequada aqui para a nossa distribuição de dados. Então, a gente tem essas métricas de correlação.
O item 2 ele pede um gráfico de dispersão, a gente pode fazer dessa forma, para cada dois pares de dados, né? De qualquer forma, olhando essa distribuição, é essa a distribuição, né? Mas esse gráfico de dispersão, ele não, nenhum deles nos sugere que são correlatos, né? Basicamente. Não sei esse aqui, mas não tanto. Número de caracteres e número de palavras. Enfim, nenhum deles nos sugere que tem uma grande correlação. O item G ele pede para cada par de atributos categóricos apresentar. Aqui, o V de Cramer eu posso fazer dessa forma. É um cálculo que eu utilizo com essa posso fazer dessa forma, né? Então eu venho aqui e crio um data frame só com valor categórico. E aqui eu tenho um exemplo, né? Aqui o nosso exemplo é a correlação. Aqui esse V de Cramer ele é utilizado para correlação de variáveis categóricas, né? Ou seja, aquelas com valor são strings, né? Basicamente. Então eu posso fazer a correlação entre o ID Anonymous e a data, né? Aqui eu estou usando essa coluna Date Message, ele tem o dia, né? Que é o dia, o mês e o ano. E o horário, né? Que é a hora, minuto e segundo. Aqui eu poderia utilizar os dois, mas eu estou pegando só o dia, né? O dia em si, o dia, o mês e o ano. Mas eu poderia pegar ele todo, né? Eu lixei com os dois, ou o de cada, né? E no caso estou pegando só o dia e fazendo a métrica de correlação entre o dia, entre o membro e o dia. Então eu posso fazer essa cálculo de correlação aqui, dá mais ou menos isso. Eu poderia fazer isso para todos as colunas, né? Então o meu data frame, mas o meu computador ele demorou muito, então eu resolvi só deixar o código aqui para ser utilizado pelo corretor. Aí o item H ele pede para fazer algumas visualizações dos seguintes itens que ele pede, né? Então o primeiro item ele pede a quantidade de grupos, usuários e mensais. Eu posso fazer um data frame entre o número de grupos, que eu posso fazer dessa forma, o número de usuários e o número de mensais. Eu posso criar um outro data frame, né? Que é basicamente com a categoria, a quantidade. Aí tem aqui o grupo, usuário e mensagem. Eu posso fazer um gráfico, mas o gráfico em si ele não fica muito visual, né? Então eu posso melhorar isso. Eu poderia montar uma coluna que eu tenho a categoria, que é grupo, usuário, mensagem e a quantidade de cada um, né? Então eu tenho grupos, eu tenho 117, usuário eu tenho 11.341 e mensais eu tenho cerca de 337.185. Mas mesmo assim, dessa forma seria legal de visualizar, mas eu poderia fazer um gráfico um pouco melhor, né? Dessa forma, que eu tenho as barras e o número e a quantidade, né? Mas a escala em si fica um pouco estranha, né? Porque eu tenho 117 para 337 mil, então fica um pouco estranho. Posso usar a escala logaritmo, que ficaria dessa forma, ficaria um pouco melhor de visualizar.
O item 12 ele pede a quantidade de mensagens que possui apenas texto e mídia. Então eu posso fazer um gráfico de rosca dessa forma, então ficaria desse jeito. O item 3 ele pede a quantidade de mensagens por tipo de mídia. Eu posso fazer isso dessa forma. Posso pegar as 10, né? As 10 mais que tem maior quantidade. Eu poderia fazer dessa forma. O item 4 ele pede a relação entre a quantidade de mensagens e a quantidade de palavras presentes nas mensagens. Então eu poderia fazer dessa forma. Que novamente eu poderia usar aquele cálculo de número de pins de duas formas, mas eu achei melhor usar assim, que é me comparando em relação à atividade, à lista, né? A figura que existe na lista. Então, mais ou menos isso. Esses itens aqui não tem como eu fazer, só os dados disponíveis. O item 10 ele pede as 30 URLs que mais se repete, mais compartilhada. Então posso criar um data frame com top URLs dessa forma, que eu pego as 30 maiores, né? Eu conto elas. Então posso fazer um gráfico de base basicamente dessa forma. Ele pede os 30 domínios que mais se repetem. Aqui primeiramente eu tenho uma coluna media URL, então eu posso aqui criar uma data frame TF URLs. Eu posso fazer um tratamento aqui para tirar aquele HTTP, né, e tal. Então eu tenho esse tipo aqui de coluna. Então tem aqui a quantidade de URLs, né, que aparece dessa forma e tal. Então posso construir essa tabela e o gráfico fica dessa forma. Ele pede também os 30 usuários mais ativos. Posso fazer dessa forma. Então crio aqui uma coluna top usuários. Top usuários aqui eu crio um data frame, faço um group by em relação ao membro. Crio a coluna aqui em relação à coluna de membros. Eu conto esses membros e também um soma em relação ao mídia, né? Se tem mídia ou não. Então aqui em relação à mensagem, né? Mensagem de texto. Então aqui eu tenho o top usuários, total de mensagens e tal. Posso fazer dessa forma. Então fica dessa forma. O item 13 ele pede a relação entre a quantidade de mensagens contendo somente texto e mensagens contendo mídia dos usuários mais ativos. Aqui eu posso fazer dessa forma. Aqui eu faço um reset dos índices. Em relação ao top usuários, eu pego os índices, eu pego o texto dos top ativos, crio esse gráfico de barra em azul, eu crio essa parte amarela em relação à mídia e crio esse gráfico aqui. Aqui esse botão é em relação a onde vai começar esse gráfico de barras aqui, né? Aqui no topo ele começa no texto, né? Onde o azulzinho termina, ele começa basicamente. Então ficaria dessa forma. Então basicamente eu tenho 12.000 mensagens, que é o que a gente tinha visto aqui, ó. E que a gente viu aqui, 12.000 e pouquinho. Pede também no item 14 os 30 usuários que mais compartilham o texto.
Em relação ao top usuários, eu pego os textos, aqueles que mais compartilham o texto, né? Cria esse data framezinho aqui. Eu faço um reset dos índices e crio esse data frame aqui. Então eu crio aqui top usuários em relação ao texto. Eu crio esse meu gráfico de base aqui em azul em relação aos textos. E eu também posso criar em relação à mídia, né? Então eu coloco aqui mídia. E esse gráfico de barra começa onde termina o texto. Então, basicamente em azul eu tenho os textos e em amarelozinho aqui eu tenho a mídia. Então ficaria dessa forma. Que vê aqui tem um decréscimo em relação ao azul, né? Que é o número de texto. Ele pede fazer o mesmo, mas em relação àqueles que mais compartilham o vídeo, é algo semelhante. Mas aqui a gente nota que a barrazinha amarela ela vai diminuindo. Então esses são os usuários que mais compartilham o mídia. Ele pede também as 30 mensagens mais compartilhadas, que eu posso fazer dessa forma. Eu vou contar os textos, tirando os valores faltantes, e eu vou imprimir basicamente só os 30 maiores, né? Então eu posso fazer dessa forma. Compartilhamento de mensagens. Posso criar um gráfico, mas não ficaria legal colocar aqui ao lado da mensagem, né? Daria erro, basicamente. Mas a tabelazinha ficaria mais legal. O item 17 ele pede as 30 mensagens mais compartilhadas em grupos diferentes. Que eu posso fazer basicamente dessa forma. E essas são as mensagens mais compartilhadas, né? Grupos diferentes. Aqui eu posso fazer a ordenação em relação aos grupos, né? Grupos distintos. Faço essa ordenaçãozinha aqui. Eles pedem as mensagens idênticas compartilhadas pelos mesmos usuários, suas quantidades. Essa mensagem aqui foi compartilhada 856 vezes por esse usuário, então posso fazer essa tabela. Ele pede as mensagens idênticas compartilhadas pelos mesmos usuários em grupos distintos, que eu basicamente posso fazer dessa forma, que aqui eu tenho uma tabela, que eu tenho o usuário, as mensagens e a quantidade de números distintos que ele mandou essa mensagem, né? Poderia também imprimir também o número de mensagens, né? Não, mas é idêntica, né? Então tá correto. Faria sentido eu imprimir a quantidade de mensagens. Só o número de grupos distintos, né? Que é o que eu fiz. O item 20 ele pede os 30 unigramas, bigramas e trigramas mais compartilhados após remoção de stop words. Aqui eu removo os stop words. Aqui eu uso esse comandozinho para criar basicamente o texto aqui, né? Em relação ao texto em si que eu tenho. Eu peço ele para somar as palavras em relação à linha. Aqui eu tenho a frequência de palavras. Aqui eu tenho ela ordenada, né, basicamente da maior quantidade de palavras para menor. Aqui eu posso calcular o unigrama dessa palavra, que é em relação à palavra e à frequência. Posso calcular dessa forma. Ou basicamente eu poderia calcular de outra forma, que eu fiz duas opções. Poderia utilizar esse código para calcular o unigrama, o bigrama e o trigrama, mas aqui eu utilizei apenas para calcular o bigrama e o trigrama, que dá esses resultados.
O item 21 ele pede as 30 mensagens mais positivas distintas. Então aqui, mensagens positivas. Aqui é um passo intermediário que não necessariamente terei que colocar, mas basicamente eu coloco aquelas que tem score sentiment, que é o original no meu dataframe maior igual que 0.5, e seria equivalente a end, e o texto, né? Esses que são não nulos, que não tem valor faltante. Então aqui eu pego as mensagens positivas, eu tiro as duplicadas, tem que ser distintas. Aqui, em relação ao drop duplicado, né? Eu retiro aquelas que aparecem depois da primeira. Aqui eu não coloco um comandozinho, por exemplo, true ou false ou first, né? Então, se for first, que eu pego a primeira, basicamente, é isso. Então, eu poderia adicionar aqui um comando aqui para pegar, sei lá, todas, ou a primeira, ou por exemplo, a última, por exemplo, ou do tipo. Então, eu pego as mais positivas e faço dessa forma. Aqui eu tenho um tamanho, né, mas necessariamente precisava disso, mas score sentimento é isso. Aqui eu faço a mais negativas, que é basicamente a mesma coisa. Engraçado que essa realmente é. Então tem as top 30. O usuário mais otimista que eu basicamente eu tiro uma média, né? Então o usuário mais otimista é aquele que tem a maior média, que é esse usuário aqui que tem média 0,9985. O usuário mais pessimista, novamente eu faço uma média, o usuário mais pessimista é aquele que me tem o melhor score sentimento, a média de menor score sentimento. Ele pede as 30 maiores mensagens, que é basicamente isso aqui. Em relação à mensagem, eu coloquei o número de caracteres, né? Poderia colocar o número de palavras, por exemplo, e fazer um tratamento de dados e tal. Eu já tenho o número de mensagens. Acho que ficaria muito simples eu fazer isso. Então eu quis calcular em relação ao número de caracteres. Em relação ao número de caracteres, eu fiz dessa forma. Tá, a mensagem que tem maior número de caracteres é essa. Que tem. Isso aqui é as maiores, tem 4096 caracteres, né? Então ficaria assim. Ele não pede que seja distinto, então basicamente isso. O item 26 ele pede as 30 menores mensagens, que é algo semelhante. O item 27 ele pede o dia em que foi publicada a maior quantidade de mensagens. Eu posso fazer dessa forma. E o dia que foi publicada a maior quantidade de mensagens foi o dia 1/11 de 2022, com 18.602 mensagens. O item 28 ele pede as mensagens que possuem as palavras facção e criminosa. Eu posso fazer dessa forma. Facção criminosa. Então as mensagens são essas. O item 29 ele pede a quantidade de mensagens por dia. Eu posso fazer dessa forma. Por dia e hora, né? Aí para mim fazer um gráfico em relação a por dia e hora ficaria um pouco complicado, né?
A saída que eu achei encontrando foi fazer um gráfico. Esse tipo de gráfico, né? Que é chamado de gráfico de calor, né? Algo do tipo. Então, quanto mais escuro aqui eu tenho essas barrinhas aqui, no, no X aqui eu tenho, no eixo vertical eu tenho o dia, né? Todos os dias. No eixo horizontal eu tenho a hora, de 0 a 23 horas. E quanto mais escuro aqui eu tenho essas barrinhas, maior o número de mensagens que eu enviei naquela hora e naquele dia, né? Por exemplo, no dia 3/10/2022, aqui está um pouco mais claro do que esse dia aqui, que é basicamente igual a esse. E esses 4 dias aí foram o que mais enviaram mensagens, né? Os 4 dias e 4 horários. Aqui faz um pouco de sentido, né? Ó. No dia no dia 2 às 23 horas ele estava mandando muita mensagem e às 0 horas eles continuavam mandando muita mensagem, né? Só que tá um pouquinho mais claro, então o pico foi aqui. Aqui é a mesma coisa, né? Claro, escuro, um pouco mais escuro, ou um pouco mais claro, é um pouco mais claro. Aqui claro, escuro, claro. Então, realmente faz sentido. Ele pede também no item 30 ele pede a quantidade de mensagens por dia. Então eu posso fazer dessa forma. Então o pico aqui era por hora, na verdade, né? Por hora. Então o pico era mais ou menos, acontecia mais ou menos à meia-noite, né? Que é o que faz sentido, né? O pessoal tá mais desocupado após o trabalho e tal. Chega do trabalho e vai mexer no Telegram. E de manhã, o pessoal vai dormir aqui em torno das 5, o pessoal acorda pro trabalho, chega no trabalho aqui às meio-dia, vai almoçar. Aí à tarde aqui tem uma galera mais desocupada, então faz sentido. O item 31 ali pede uma nuvem de palavras referente à mensagem de texto após a remoção de top words. Eu poderia fazer dessa forma, mas o meu computador ele tem o Python que não está atualizado. Eu fiquei com medo de atualizar e dar algum problema quando eu fosse rodar as, esse código as próximas tarefas, né? Eu não fiz, eu não rodei aqui, estava dando erro, mas o código é basicamente esse aqui. No item 32 ele pede a rede interativa, novamente. A meu Python ele estava dando erro, mas eu deixo aqui o texto, o código para o examinador talvez rodar na máquina, né? 833 ele pede a proporção de mensagens com e sem URL. Posso fazer esse gráfico de rosca, mas na lista ele tem um gráfico semelhante a esse aqui, né? Ele tem lá a proporção de URLs contendo desinformação. Então eu fiz adicionalmente esse gráficozinho aqui. Então URL com desinformação, URL sem desinformação. Ou poderia ser desinformação com URL, né? Então, dessa forma. O 84 ele pode ter proporção de desinformação, que eu pego a cor que quanto maior, né, mais informação é que do que 30. Então eu posso fazer dessa forma. Então desinformação que eu tenho em torno de 25%. Não desinformação tem em torno de 45%. E neutra tem em torno de 30%. O de 35 ele pede a proporção de mensagem contendo mídia e desinformação. Novamente é algo parecido com o que eu lá fiz com o URL, né? Então fica dessa forma. Mídia com desinformação, mídia com sem desinformação.
O item 36 a gente pede distribuição de mensagens por códigos de desinformação. Novamente os bins, né, posso fazer de duas formas. Eu preferi fazer com essa primeira forma aqui. Tive com uma distribuição melhor. O 837 ele pede a proporção de sentimentos, então eu fiz dessa forma: positivo, negativo ou neutro. Eu utilizei o score de sentimento que já existia no dataframe, não usei aquele que tinha 0, 1 ou -1. O 838 ele pede a distribuição de mensagens por score de sentimento, então faz dessa forma. E o gráfico dá basicamente esse. O 39 ele pede a proporção entre mensagens virais e não virais, que eu tenho essa forma. O item 40 ele pede algo que você julga importante que ainda não foi solicitado. Assim, até o momento eu não pensei em nada assim significante para mim fazer essa análise, né? Talvez eu tenha pensado em algo que não tenha informação suficiente para fazer essa análise, mas de resto assim eu não fiz nenhuma análise adicional. Então é isso.